Bom, essa é a nossa penúltima apresentação do dia de hoje, e eu vou tentar, em 25 minutos, falar sobre ultrassom, qual a importância do ultrassom no câncer ginecológico. É um assunto extenso, mas eu vou tentar ver se eu consigo abordá-lo de uma maneira mais simplificada, mostrando o que a gente tem visto que pode ser feito com ultrassom no câncer ginecológico. Quando nós falamos câncer pélvico ginecológico, que é o nome da nossa aula, nós temos que lembrar que a pelvis é representada, a pelvis que nós avaliamos é essa área aqui, né? E nessa área, que é chamada pelvis menor, que é a pelvis verdadeira, nós temos aqui parte inferior do trato intestinal, bexiga e parte dos ureteres. Então, toda essa área, isso pode estar dentro, o câncer ginecológico pode estar dentro dessa área que nós estamos investigando. Então, o câncer pélvico pode ser ginecológico, pode ser obstétrico, pode ser gastrointestinal, musculoesquelético e geniturinário. Então, é importante que a gente entenda que, quando falamos em câncer pélvico, nós temos que entender que todos esses sistemas se encontram na pelvis, certo? Bom, com relação ao câncer de bexiga, a sua prevalência é rara, 0,3%, mas devemos avaliar, esse é um caso nosso, onde a gente vê uma formação vegetante na bexiga, e que é uma formação sólida, e isso era um adenocarcinoma de bexiga. Então, esse é um câncer que nós podemos ver durante a avaliação. E quando nós temos câncer mais avançados, algumas vezes podemos olhar também se não está comprometendo o ureter, e com isso avaliar os rins, para ver se não tem dilatação pielocalicial. Então, câncer pélvico, quer seja no neonato, na infância, na adolescência, no menacne, pacientes perimenopausa ou pós-menopausa, se tem sintoma, se não tem sintoma, se tem achado clínico, todos serão submetidos à ultrassonografia. Então, o ultrassom é um complemento natural de toda vez que tem uma suspeita de um câncer pélvico, em qualquer época da vida da mulher, a fazer a avaliação. Isso porque esse trabalho aqui do Novak, que foi publicado na revista em 2006, mostra que quais são as massas pélvicas no ciclo biológico da mulher. Nós podemos ter no neonato, quando tem uma massa pélvica no neonato, pode ser uma hidronefrose, um rim multidisplásico, um nefroma mesoblástico ou um cisto funcional. Se nós tivermos uma massa pélvica, um tumor pélvico, na pré-púbere, pode ser um abscesso apendicular, um cisto funcional ou um tumor de célula germinativa. Se nós tivermos um tumor pélvico na adolescência, pensar em cisto funcional, gravidez, tumor dermoide de célula germinativa, obstrução vaginal ou anomalias uterinas, ou um tumor epitelial de ovário. Se a paciente está na sua menacne, de 20 a 40 anos, cisto funcional, gravidez, mioma ou um tumor epitelial de ovário. Mas, se ela está na perimenopausa, no período climatérico, ela pode ser um mioma, um tumor epitelial ou um cisto funcional. Mas, se ela está na pós-menopausa, ou ela é senil, acima dos 60 anos, nós temos que pensar em tumor de ovário, benigno ou maligno, cisto funcional, patologia intestinal benigna ou maligna e metástase. Lembre que toda vez que nós tivermos uma massa pélvica, qualquer que seja o período da vida reprodutiva da mulher, sempre tem um caráter funcional. Veja, neonato eu tenho um cisto funcional, pré-púbere eu tenho um cisto funcional, adolescente eu tenho um cisto funcional, menacme eu tenho um cisto funcional, perimenopausa eu tenho um cisto e pós-menopausa eu tenho um cisto. Então, muitas massas pélvicas nós temos que diferenciar se ela é um cisto funcional ou se é um tumor pélvico. Mas podemos ter nefroma, podemos ter tumor epitelial, célula germinativa, tumor dermoide de célula germinativa, tumor epitelial de ovário, tumor maligno ou uma patologia ou metástase. Então, veja que
massa pélvica é um assunto importante, mas tão importante é perguntar a idade da paciente antes do exame. Isso nos ajudaria a nós sabermos aonde nós vamos fazer a nossa avaliação. Da incidência no câncer da mulher, nós temos mama, que é a causa mais frequente. Em seguida, nós temos pele, colo e reto está em terceiro lugar, glândula tireoide em quarto lugar, colo uterino e carcinoma in situ está em quinto e sexto lugar, traqueia e brônquios pulmão está em sexto lugar, estômago 7, corpo uterino está no 9º e ovário. Então, nós temos, nesse período, quais são os cânceres ginecológicos que nós temos? Que pode estar na pelve. Nós temos colo do útero, que acabou o professor Juan abordar para nós. Nós temos... E o colo uterino e o carcinoma in situ, no Brasil, nós temos um programa agora de todas as meninas, também os meninos estão tomando vacina contra HPV, que a gente imagina que isso vai diminuir com esse programa de governo, né? Que esse é um precursor do câncer do colo uterino. Nós temos o corpo uterino, tanto pode ser do corpo como pode ser do endométrio, e temos tumores ovarianos. Rapidamente vamos falar qual é o papel do ultrassom no colo, no corpo uterino e também no ovário. Então veja, câncer ginecológico. Na pós-menopausa nós temos que pensar em câncer de ovário. Isso é fundamental. O paciente tem uma massa pélvica no período pós-menopausa com a idade nós temos que pensar em câncer de ovário. E qual a incidência do câncer de ovário? Veja, o câncer de ovário acontece 1,2 para cada 10 mil mulheres anos. Mortalidade 0,8 para cada 10 mil mulheres ano. Risco de durante a vida, 1,3% das mulheres tem um risco de ter um câncer de ovário. Mortalidade, em 5 anos, maior que 60%. 1/3 dos cânceres de ovário, a causa da mortalidade é 1/3 de câncer de ovário e 2,4% das mortes de câncer é câncer de ovário. Então, câncer de ovário é uma situação muito importante que tem que ser avaliada. Em 2009, esse trabalho feito nos Estados Unidos mostrou uma coisa interessante. Tivemos 21.550 mulheres com câncer de ovário, desse total, 14.600 foram a óbito. Se nós fizermos o diagnóstico do câncer de ovário, tumor restrito ao ovário, 95% é a chance dessa mulher ter uma sobrevida em 5 anos. Se o câncer tem uma disseminação regional, 72% é a chance de uma sobrevida de 5 anos. E se ela tem uma disseminação à distância, é 31% a chance de sobrevida em 5 anos. Veja, esse grupo de mulheres, 70% delas tiveram disseminação à distância, mostrando que o nosso diagnóstico é tardio. Esse é um outro trabalho agora publicado recentemente pela Nature Cancer Institute, mostrando que porcentagem de câncer de ovário e seu estágio. 60% dos cânceres de ovário são diagnosticados à distância. Nós temos apenas 15% são câncer localizado e 19% são câncer com disseminação regional. Se nós conseguirmos fazer o diagnóstico dele localizado, 92% é a chance de um tratamento. Por outro lado, se ele tiver uma disseminação, ele é regional, 73%. Mas se ele tiver metástase de samão à distância, apenas 28% vai ter sobrevida em 5 anos. Mostrando que o nosso diagnóstico de câncer de ovário é tardio. É tardio. Isso tem uma importância muito grande. Veja, vamos fazer rastreamento de câncer de ovário? Veja esse trabalho publicado agora em 2017, que é uma casuística de 70 mil mulheres, de 93 a 2001, onde foi feito um grupo de mulheres, ultrassom, CA125, versus um grupo de mulheres que não foi feito o rastreamento. Tem necessidade do rastreamento? Morte geral. No grupo de rastreamento e no grupo sem rastreamento, praticamente não houve diferença nenhuma. Morte por outros cânceres, também não houve diferença nenhuma. Mostrando que o rastreamento do câncer de ovário
aqui mostrando mulheres que não tiveram rastreamento e as mulheres tiveram rastreamento com ultrassom e CA-125. Rastreamento não traz benefício na mortalidade. Então, esse é um problema muito sério. Então, não vamos fazer porque custo-benefício não compensa e a mortalidade, nós não temos informação. No entanto, algumas coisas são importantes. Nós sempre temos dito que ultrassom é um híbrido entre clínica e imagem. Nós não vamos fazer um exame para dar diagnóstico de imagem. Nós temos que fazer um exame para dar diagnóstico de doença. Por isso que o ultrassom é feito na mão de médico, que tem conhecimento de patologia. Então, veja, se eu perguntar a idade da paciente, por outro lado, a sua história reprodutiva, ela é uma primípara tardia, é uma nulípara com pequeno número de filhos, nunca usou anticoncepcional, ela tem um alto risco de ter um câncer de ovário. Se essa mulher tem uma mãe e uma irmã com câncer de ovário, ela tem 18 vezes maior risco de câncer de ovário. Se ela já teve um câncer de mama, um câncer de cólon, ela tem 4 vezes maior risco de câncer de ovário. História clínica sempre. Ela está do nosso lado e nós devemos aproveitar aquele momento e conseguir as melhores informações clínicas que é possível. CA-125, sempre se pede um CA-125. Ele não é específico para programa de rastreamento. Veja, CA-125 aumentado, apenas 20% é câncer de ovário. Hoje, se pede o CA-125, porque no caso de fazer uma solicitação e o CA-125 está aumentado, se nós introduzimos uma terapêutica, é importante para avaliar se nossa terapêutica está sendo adequada ou não quando o CA-125 está diminuindo. Massas pélvicas, achado clínico, indica ultrassonografia sempre. Sempre que tivermos uma massa pélvica. Por que indica uma ultrassonografia? Para confirmar a natureza orgânica, afastar malignidade, com o objetivo de modificar essas altas taxas de mortalidade do câncer de ovário. Hoje, eu comecei fazendo ultrassom em 1976. O meu aparelho era um Vidozon. Vidozon era o primeiro aparelho da Siemens que chegou no Brasil. Tinha um cristal. E o cristal rodava dentro de uma cápsula espelhada para formar a imagem. Era terrível. Me lembro a primeira vez que no Brasil veio a primeira conferência de ultrassom no Brasil, foi feita em 1972 pelo professor Bonilha. Estava falando isso aqui em São Paulo, eu estava do lado do professor Neime. E o professor Neime e o professor Bonilha falaram, mira os olhos dessa criança. E o professor Neime falou assim, Mauad, esse homem é louco, não estou vendo nada, não se via nada. Era um absurdo, né? As fotos eram terríveis, né? Hoje, nós temos fotos praticamente a macroscopia da peça. A qualidade dos equipamentos mudaram muito. Podemos ver a área cística, a área multicística, podemos ver vegetações dentro de área cística, área sólida, né? E o ultrassom tem uma capacidade muito grande para fazer diagnóstico, né? Tem uma sensibilidade de 91% e uma especificidade de 81%, mostrando que tem uma boa acurácia. E é um método muito barato e hoje tem disponibilidade na rede pública. Com isso, eu gostaria que fazer uma proposta da gente usar um critério. Existe o critério do Girards, que foi descrito em 2007 por Amor, no Chile, e existe o critério do Timmerman, que foi introduzido no ano 2000. Né? Eu acho que esse é um critério interessante para massas pélvicas e ele tem, além de facilitar o diagnóstico, ele facilita também dizer se existe um risco de neoplasia maligna ou benigna. É um trabalho que começou em 1999, no ano 2002 havia 1.066 pacientes, e criaram um comitê onde foi feito o quê? Mandar esses casos clínicos para que eles pudessem dar o diagnóstico se era um cisto unilocular, se era um cisto unilocular sólido, se era um cisto multilocular, se era um cisto multilocular sólido ou não classificado, mostrando uma simplicidade no diagnóstico da massa pélvica. Por outro lado, vejam, era possível ver uma área, o que era uma área cística, ele mostrava um cisto folicular,
um corpo lúteo, até mesmo o endometrioma ele considerava como um cisto unilocular. Com relação a cisto multilocular, era um cisto multilocular com área sólida, quando ele tinha uma massa, e essa massa, menos de 25% dela era cística, ele considerava como sólida. Veja que ele usa sempre o Doppler, e o Doppler usado pelo Timmerman era para mostrar se aquela área que nós estamos vendo é um coágulo ou se é uma área sólida. Então, tem a importância para diferenciar o sólido de um coágulo. Quando nós tínhamos um cisto dermoide, ele considerava uma área não classificada, ou uma área multicística sólida. E ele, quanto ao Doppler, o Doppler ele deixou um pouco meio complicado. Melhor dizendo, não tem vascularização, ou tem vascularização intensa. Então, esse seria mais ou menos o critério que ele está usando o ISOOG. E, em 2008, ele publica um trabalho que, em 1.233 mulheres que foi feito esse estudo, quando era uma massa unilocular, apenas 5 delas, 1,3%, era maligno. Quando era uma massa unilocular com componente sólido, de 44%, 37% era maligno. Quando era uma massa multilocular, 20% era maligno, dando uma porcentagem de 10%. Multilocular com componente sólido, 43%. E se era uma massa sólida, 65%. E a não classificada não tinha malignidade. Então ele começou, além de simplificar o diagnóstico, uma tentativa de predição de malignidade ou benignidade. E aí vinha a regra simples do IOTA, né? Benigno, unilocular, ou componente sólido menor que 7 milímetros, tendo sombra acústica posterior, um tumor regular multilocular, mas sempre menor que 10 centímetros, e não tem Doppler. Se ele tiver um desses marcadores, tumor sólido irregular, teacite, pelo menos 4 papilas, tumor sólido irregular, multilocular maior que 10 centímetros, ou fluxo intenso, ele considerava como marcador de malignidade. Com isso, veja, ele publica agora em 2016, se pelo menos eu tenho um maligno e nenhum benigno, tenho alto risco de malignidade. Eu tenho de 75% a 90% o risco de malignidade. Se eu tenho pelo menos um benigno e nenhum maligno, eu tenho baixo risco de malignidade, 1 a 5%. E se eu tiver ambos benignos e malignos presentes, o risco é intermediário, de 25% a 50%. Então, esse trabalho é muito importante, porque ele começa a mostrar que é possível, dentro de uma nomenclatura fácil, que é o IOTA, mostrar também uma predição. Vários trabalhos, desde 2006, 2014, agora em 2018, mostra alta reprodutibilidade. IOTA foi escrito no ano 2000, nós já temos 17 anos. A ISOG já abraçou esse projeto de classificação do IOTA, e ele tem alta reprodutibilidade. Então, esse é um projeto muito interessante. Por que eu estou dizendo tudo isso? Veja, se nós fizermos o diagnóstico e essa paciente cair na mão de um cirurgião geral, a sobrevida dela em 5 anos, essa é a sobrevida. Se nós fizermos o diagnóstico, ela caiu na mão de um ginecologista, essa é a sua sobrevida em 5 anos. Mas se ela cair na mão de um ginecologista oncológico, ela tem uma sobrevida melhor. Então, nós que estamos fazendo o exame, se tiver uma predição de benignidade ou malignidade, encaminhar para o médico adequado, ela vai ter uma sobrevida maior. Também foi feito um estudo em 2003, aonde, se ela cair num hospital geral, aquele hospital que não tem um patologista de plantão, que sempre que tivermos uma massa pélvica, fazermos uma biópsia e ver a congelação, se é benigno ou maligno, se ela cair num hospital especializado, essa sobrevida dela é maior que num hospital geral. Para o estadio 1 e 2, estadio 3 e 4. E não basta isso, veja que foi publicado na revista No Câncer, no ano 2002. Se ela é operada por um cirurgião geral e é um câncer de ovário, ela tem 8,7% de ser reoperada em 3 meses. Se ela é operada por um ginecologista geral, 5,7% vai ser reoperada em 3 meses. Mas se ela é operada por um ginecologista ou oncologista, apenas 0,4% vai ser reoperada em 3 meses.
Por que eu estou dizendo isso? Apesar que não existe nenhum trabalho mostrando que rastreamento é importante, mas se nós tivermos uma massa anexial, como conduzir? Essa é a proposta que nós estamos feito nesse livrinho que eu publiquei em 2010. Fazer ultrassom vaginal, usando que critério? IOTA. Tumor cístico, cisto funcional, repetiu o exame em 8 semanas. Não é necessário o uso de anticoncepcional. Regrediu, é funcional. Persistiu, videolaparoscopia. Na vídeo, fazer congelação. Benigno, resolver. Maligno, vai para a laparotomia. No médico adequado e no hospital adequado. Então, essa é uma proposta que eu acho importante. Veja, ultrassom não foi criado pelos ginecologistas, pelos americanos. O ultrassom foi criado na Europa, mas nós sabemos, num parecer da professora Benissa Raff de Harvard, que é uma professora que trabalha em Boston, que não vai ter uma mulher que for fazer seu exame ginecológico que não vai fazer ultrassom transvaginal. O que nós precisamos é ter um critério para avaliar a massa pélvica. E quando diagnosticado e feito um tratamento, o ultrassom também é um excelente método na avaliação das massas pélvicas. Essa é a doutora Benissa Raff, que ela mostrou nesse editorial há 13 anos atrás, que não vai ter uma mulher que for fazer seu exame ginecológico que não vai fazer ultrassom. O que nós precisamos é de ter um critério para dar diagnóstico de massa pélvica. E o critério que eu quero propor para vocês é o critério do IOTA. Então, câncer de endométrio, rapidamente, veja, o câncer de endométrio vem do endométrio proliferativo, que pode desenvolver uma hiperplasia cística ou hiperplasia simples. Isso caminha para hiperplasia adenomatosa, hiperplasia com atipia e adenocarcinoma. Trabalho feito por Kurman, em 1988. Hiperplasia simples, 1% virou câncer adenocarcinoma. Hiperplasia cística, 3%. Adenomatosa, 30%. Hiperplasia com atipia já é considerado um carcinoma in situ. Então, o que o ultrassom pode ajudar quanto ao risco de câncer de endométrio? Veja, uma das coisas fundamentais é ver a espessura do endométrio. Esse é um trabalho publicado pelo professor Pastore, onde ele mostra que na pós-menopausa o endométrio varia em torno de 10, com terapia de reposição hormonal. Se não tiver terapia, em torno de 4 a 8 milímetros. Então, logo que a mulher entra na sua pós-menopausa, se nós tivermos uma atrofia do endométrio, que é o que se espera, o endométrio de 5 ou menos, isso tem uma especificidade muito alta que o sangramento que ela está apresentando, porque 20% das mulheres na pós-menopausa vai ter sangramento. Fizermos ultrassom e tiver um endométrio fino, pode mandar a paciente para casa que aquilo é um endométrio atrófico com sangramento. Não é câncer de endométrio. Então, veja, nós temos usado um critério publicado aqui em São Paulo por um colega nosso, o Wagner Gonçalves. Endométrio abaixo de 4 milímetros, normal, igual a 4 milímetros. 5 a 8, tem que considerar que tem atividade. Acima de 8 é anormal. E menor do que 3, atrófico com certeza, 86,5%. Então, esse é um trabalho interessante, que foi a tese de doutorado do professor Wagner aqui da Unifesp. E esse é o critério que nós outros temos utilizado. Quando nós temos endométrio 5 ou menos e a mulher teve sangramento na pós-menopausa, ela é um endométrio normal, é atrófico, e essa paciente nós segmento normal. Se ela tem um endométrio igual ou maior que 5, pode ser proliferativo, pode ser uma hiperplasia, pode ser um adenocarcinoma. Essa paciente tem que ser feita uma investigação histopatológica do seu endométrio. Paciente com terapia de reposição hormonal. Se a terapia é cíclica, ela menstrua todo mês, fazer sempre entre o 5º e o 7º dia, e não ultrapassar de 10 milímetros. Se ela tem terapia contínua, está usando tibolona, está usando raloxifeno, está usando estrógeno e progesterona, ou ela está usando tamoxifeno, não ultrapassar de 10 milímetros. Né? Tamoxifeno tem uma forte avidez pelos receptores estrogênicos endometriais. E nesse livrinho eu coloquei assim, avaliação do endométrio pelo ultrassom. Ultrassom abdominal quando a patologia é alta, é grande na pelve.
ou uma impossibilidade de ultrassom por via vaginal. Mas nós temos recomendado, quando necessário, como na impossibilidade de ultrassom vaginal, propor ultrassom transretal. Isso, inclusive, é uma proposta da própria ISUOG. O ultrassom transvaginal é importante para nos orientar contra lesões benignas, malignas, em reprodução e acompanhamento na pós-menopausa. O tridimensional tem uma informação importante nas anomalias millerianas. E agora o professor Juan acabou de mostrar para nós também o uso na avaliação do grau de disseminação, do comprometimento do paramétrico com ultrassom de um câncer de colo uterino. No Doppler, avaliação da implantação embrionária e no rastreamento de patologia maligna. IETA é uma proposta que foi introduzida agora em 2010, já tem 7 anos, já tem algumas reprodutibilidade. Diferente do MUSA. O MUSA foi introduzido em 2015. Ele tem 2 anos. O IOTA foi introduzido no ano 2000. Ele já tem várias reprodutibilidades. O IETA foi no ano de 2000. Nós temos o quê? 7 anos. Mas é uma proposta muito interessante. Rapidamente para vocês, sempre procurar ensonar com o útero na posição vertical, fazendo uma angulação de 90 graus. Podemos avaliar a qualidade do endométrio sempre comparando com a ecogenicidade do miométrio. Isso é extremamente importante. Podemos ter um endométrio trilaminar, um endométrio hipoecóico, um endométrio hiperecóico ou um isoecóico. Muitas vezes nós não conseguimos avaliar o endométrio, porque não conseguimos definir a linha do endolise. Com relação ao Doppler, nós podemos ver, não tem Doppler, ou o fluxo é muito alto. O 2 e 3 fica meio complicada a sua explicação. Mas o que eu gostaria de falar para vocês com relação ao Doppler é que, se vocês tiverem um único vaso introduzido dentro do endométrio, provavelmente essa lesão deve ser um pólipo. Ou um vaso com ramificações, ou vasos entrando no mesmo local com ramificado, 98% a 96% isso tem uma predição de benignidade. Benignidade. Então, veja, a ISUOG utiliza muito a avaliação qualitativa do tumor. Qualitativa. Ela não usa os índices velocimétricos. Por outro lado, se eu tiver vasos de origens multifocais, ou tiver vasos dispersos no endométrio, isso representa 42% a 89% de malignidade. Então, o Doppler tem um papel importante na avaliação do câncer de endométrio, caracterizando a característica qualitativa, não mais aquele processo de avaliar a velocimetria do Doppler, porque a velocimetria proposta pelo professor Assim Kuriak não teve reprodutibilidade, são nos trabalhos dele da década de 90. E a ISUOG, o que ela recomenda? Quando temos um sangramento endometrial numa paciente na pós-menopausa, ultrassom vaginal, invariavelmente. Se for normal o endométrio, é um endométrio adelgaçado, segmento de rotina. Se ele estiver alterado, fazer em todos os casos histerossonografia. Isso é fundamental. Mulheres com distúrbio menstrual, a histerossonografia tem um papel importantíssimo. É uma situação, é uma imagem de pólipo pela histerossonografia, ou é um espessamento focal, recomendar a histeroscopia. Por outro lado, é um espessamento difuso, fazer uma curetagem semiótica. É assim que a ISUOG tem recomendado. Mioma, que é um outro tumor. Hoje se fala que 0,4% das mulheres que têm mioma pode ter um câncer. E lembrar que 30%, 70% das mulheres podem ter mioma. Isso é um dado importante, porque elas vão no Google e o Google fala, 0,5% isso vai virar câncer. E elas ficam preocupadas que isso pode ser um câncer. No entanto, vejam vocês, se vocês tiverem uma área nodular no útero e bater o Doppler, ter uma vascularização em torno dele, pode 100% de especificidade, isso é um leiomioma. Então, isso é um dado muito importante, usar o Doppler para avaliar a vascularização perinodular. Por outro lado, o leiomiosarcoma, há pouco vimos agora uma apresentação brilhante do Dr. Leandro falando sobre sarcoma. O sarcoma,
acredita-se hoje que a paciente que tem sarcoma já nasce com sarcoma. Ela não é uma paciente que o mioma virou sarcoma, não. Ela já é sarcoma, certo? E a sua origem é controversa. E são tumores agressivos que geralmente aparecem na 5ª e 6ª década. No entanto, essa imagem que vocês estão vendo é de uma moça de 32 anos que me procurou com um nódulo diagnosticado como mioma uterino. E quando nós tiramos um pequeno fragmento por histeroscopia, isso era um leiomiosarcoma. O que, como considerações finais, o Doppler pode ajudar na diferenciação do mioma e do leiomiosarcoma? Veja, o comportamento vascular do leiomiosarcoma, sendo uma neoplasia fibromuscular, apresenta um padrão variável dependendo da evolução do tumor, podendo apresentar Doppler velocimetria, alternância de resistividade vascular, a depender da fibrose perivascular. Por outro lado, o mesmo comportamento vascular pode ocorrer com os miomas, principalmente devido aos processos degenerativos que podem estar sujeitos. Então, Doppler não ajuda no diagnóstico diferencial de mioma e de leiomiosarcoma. O Doppler ajuda em dar um diagnóstico de mioma. E o que é que a Febrasgo tem recomendado? Veja, nem todas as imagens nodulares no miométrio é mioma. Isso é importante. Por isso, se eu vejo uma imagem nodular, é bem provável que seja o mioma, que é a patologia nodular mais frequente. Mas eu vou dizer, imagem nodular miometrial que pode corresponder a um mioma. E não descrever como miomatose uterina. Por outro lado, ao evidenciarmos uma patologia nodular miometrial, reavaliação ecográfica trimestral no primeiro ano, se num trimestre tiver um aumento de 25% dessa massa tumoral, tem que pensar em atipia. Então, o que nos ajuda a fazer o diagnóstico de leiomiosarcoma é o crescimento rápido que tem, diferente do mioma, que o crescimento é lento. Finalmente, apenas tentando reforçar o que o professor Juan acabou de nos falar, do câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino, ele tem um valor para avaliar o quê? A extensão do colo, a progressão do colo. Ele não tem o valor diagnóstico. O valor diagnóstico do colo uterino é feito pela colpocitologia, é feito pela colposcopia, pela biópsia. O que nós usamos, o ultrassom, é para avaliar o grau de extensão do colo uterino. E algumas vezes avaliar os rins, porque não é incomum o comprometimento dos ureteres e ter um pinçamento ureteral. E nós tivemos, como esse caso, nós tivemos uma hidronefrose muito acentuada em função de um colo uterino. Eu queria convidar todos à nossa jornada que nós vamos ter o ano que vem, de 13 a 17 a 15 de setembro, onde nós vamos ter bastante colegas de toda a América Latina. Obrigado pela atenção de vocês.